também. Já tá ao vivo. Não, bota todo mundo aí. Já tá ao vivo? Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom. Aleluia. Que a paz do Eterno, a Shalom. alegria. Tem alguém Glória. aí já? Não Tem. chegou alguém? Tem aí, como é que tá? O seminário já me chamou aqui. Não sei. Vê se chegou alguém aí, Jesus, ali. muito obrigado. Não, Senhor então- Deus. Fazer uma oração. Oração. Oração de reformado batista, presbiteriano, sim, Senhor, muito obrigado, Pai, obrigado por esse dia, em nome de Jesus. Toma essa live em tuas mãos, abençoa o mestre, abençoa a Isabela, minha pessoa, Glória a Jesus. todos aqueles que estão aqui trabalhando. Te rendemos de graças por essa noite, por essa Rendemos, sim, oportunidade, sim, por verdade. livramento, Senhor Deus, pela graça de poder confabular algumas ideias acerca da tua palavra, da tua teologia, Pai. Muito obrigado por esse momento. Cresça o Senhor e diminua a nós. Para a tua glória, te louvamos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nossa, aqui foi de Ele é pentecostal. presbiteriano ou batista. Segunda parte dessa live, a segunda de 3, a primeira foi sobre o namoro, essa é sobre o noivado, não é isso? E por falar, falando, né, sobre noivado, sobre como é que é, sobre a perspectiva desse compromisso, é que nós estamos aqui para confabular a ideia aqui, né? Aleluia. Quero Animado. começar com Tá animado. a Isabela, a nossa cereja. Eu também sou inocente, tá? Eu quero falar, Então, mas a gente vai dar falar. continuidade, né? Como vocês viram, a nossa live era sobre namoro, noivado e casamento. Mas na outra live a gente só conseguiu ficar no namoro, né? Teve gente gulosa aí querendo falar muito e aí tomou Eu tô de tempo. regime. E a gente acabou não dando continuidade ao assunto. Então hoje a gente vai tratar sobre noivado. E eu continuo aqui porque nessa fase eu ainda estou, né? Já passei pelo namoro e agora estou no noivado. Então posso falar um pouquinho também da experiência. Pastor. Mais uma vez, a paz do Senhor, Shalom, Baruch Rabá, para vocês aí também, entendeu? Saudação do meu irmão, não sei se ele tá vendo isso aí, mas eu queria, assim, agradecer por essa oportunidade, então vamos falar sobre noivado, tá? Alguém vai começar, vai falar alguma coisa? Não, eu queria trabalhar no noivado dentro da perspectiva bíblica primeiro, Eu quero trabalhar dentro da perspectiva judaica. entendeu? Então, Eu trabalho na prática. Porque... Então, dentro da perspectiva bíblica mesmo, quando nós, né, olhamos lá pro Tanakh, né, para aquele antigo pacto, a gente via que os casamentos eram arranjados, sim. E o que permeava na cabeça dos patriarcas? Que o amor vinha com o tempo, tá? Não havia essa coisa que aquilo que o pastor foi muito feliz na live anterior sobre namoro, falou sobre amor à primeira vista, flecha do cupido, estar fisgado pelo Deus do amor. Não havia isso. Havia que amor era, né, simplesmente uma opção de fazer esse exercício, de ter esse sentimento todos os dias. Pastor. Bom, assim, eu quero começar a falar nessa minha primeira fala, vai ter, né, todo mundo vai falar aqui alguma coisa, e o que seria o noivado, né? Isabela foi muito feliz na live anterior, quando ela falou que dentro da perspectiva judaica, né, não tem esse negócio de namoro, o negócio já parte logo para o noivado, né, a ideia dos pais arranjarem o casamento e tudo mais, mas isso se dava com o noivado. O noivado, ele começava com um contrato, tá? E esse contrato que é chamado, um documento que é chamado de Tenaim, ele era escrito pelo noivo e pela noiva, assinado, e tinha 2 testemunhas pelo menos. E aí eles faziam esse contrato na presença de muitas pessoas. Com isso, marcava-se uma celebração, e nessa celebração, que era conhecido como tomar quinhã ou tomar quininha, era feito com que dentro desse contrato eles deveriam trocar um laço, né, ou um pertence de um do outro, um sinal de que estou fazendo um contrato com você. Hoje em dia nós temos aliança, mostra a aliança aí, Isabela, aliança, mas no contexto judaico ele trocava um lenço, tá, ou algo, algum objeto que marcava um acordo entre ambos. Feito isso, tá, depois do Tenaim, tá, que era o documento escrito, e do Tomar Quinian, que eles tomavam, né, faziam essa troca de lenços ou algum objeto, e começavam a quebrar os copos e os pratos, principalmente as mulheres. Tá? As
haja louça para isso, né? Espero, não sei se a Isabela fez isso não. Mas começava a quebrar, as mulheres começavam a quebrar como sinal de alegria para se firmar aquele pacto, e eles ali então estavam vinculados, presos a uma tradição que eles deveriam cumprir. Então hoje em dia é muito assim, vago essa ideia de noivado nos nossos dias. Poucas pessoas têm esse comprometimento de realmente, né, ter esse tempo de averiguação, de namoro, parte para o noivado e leva o noivado realmente a sério. Porque hoje em dia as pessoas querem abrir mão de qualquer motivo, por qualquer jeito. Mas por que noivou? Se é no contexto judaico, essa pessoa teria que estar presa a um dote, porque nesse Tanaim tinha que assinar um documento e aquele dote que estava acordado teria que ser pago. Então, assim, era algo muito sério. Tá? Mesmo o casamento sendo arranjado, né, era algo muito sério, que teria que ter um comprometimento entre ambos. Tá? Porque as testemunhas que estavam ali em volta eram testemunhas, é claro, oculares, para poder testemunhar a respeito daquela união. Então eles tinham que celebrar aquele casamento futuramente dentro de um tempo pré-determinado pelo casal. E vale lembrar isso, de quanto era sério, né? O contrato em si era tudo uma coisa séria, que até para ser quebrado devia ser um motivo muito sério mesmo para que aquilo fosse quebrado. Então eles tinham essa responsabilidade, esse pensamento aí, de que realmente o que estava sendo acordado era uma coisa séria e que deveria se prolongar por toda a vida, né? Para depois então efetuar o casamento. O que a gente não vê hoje. Os noivados hoje não têm mais essa responsabilidade com o pensamento de fato casar. É para isso, né? Mas a gente vê tantos noivados aí que duram anos e a pessoa sequer planeja um casamento, sequer averigua isso, a questão do casamento, porque era isso. Eu firmar um noivado para então começar a preparação do casamento. E é o que a gente não vê no nosso contexto hoje, né, então, Isabela, o que a gente pode dizer é que o noivado tem um tempo curto. É isso? Isso aí. Ele tem que ter um tempo curto. Então, porque a gente vê hoje, aquilo que você está dizendo, é que o camarada noivando olha, eu só quero casar quando eu tiver a minha casa, eu tiver feito minha faculdade, eu tiver com tudo mobiliado, e aí quando tiver a chave na minha mão... Ainda falta o carro. Ainda falta o carro, né? Aí eu vou lá e caso. E aí o noivado, que era para durar um pouco de tempo... Dura anos. Dura anos. Eu fico pensando que essas pessoas que levam esse noivado assim, eles devem ter água na veia, cara. Eles não devem ter sangue. Porque, né, uma pessoa, né, Mestre, assim, porque a gente está trabalhando com crente, né? Até dentro da perspectiva, eu queria até dar uma pimentada nesse negócio. Eu sei que crente não faz isso, tá? Crente não faz isso. Mas existem algumas questões que eu acredito que deva ter surgido na antiga Grécia. Os romanos certamente viveram isso. A tal da despedida de solteiro. Certamente isso devia ter acontecido. Então, calma aí. Eu tô noivo, né? Eu vou usar a fala aqui da nossa professora Isabela Vital. Ela tá falando que... Ela falou semana passada que ela estava noiva do William, né? Constantino, que veio e tomou o império. Tá? Enganou todo mundo e vai ainda conquistar o reino totalmente agora. E vai conquistar e vai casar mesmo. Bom, aí ela falou, ó, estamos noivados, não tem aquele, né, ele não me manda, aquelas coisas assim, né, mais de mulher mesmo. Ela não é feminista não. Guardei. Então, dentro dessa perspectiva, dentro do contexto atual, seria o quê? Então o noivado hoje, ele não tem... Como a perspectiva judaica, ele não tem então aquela aproximação, aquela obrigação. O camarada naquele período, ou a menina naquele período, tá livre? Ou ele está realmente preso, ou ela realmente está presa ali a um dever pré-nupcial? Eu acho que o noivado é algo mais sério, dentro de uma perspectiva, porque o namoro é para você conhecer. O noivado, você reafirma o conhecimento.
Realmente eu quero. Então não pode. Então a boca que beija todo mundo não vai glorificar. Não, com certeza. Se você usa o seu noivado só para ficar beijando, aquele que não namora para casar, namora para cair. É isso aí, todas essas fases têm uma responsabilidade, todas elas são sérias, inclusive o namoro, ele também deve ser sério. Mas a cada etapa isso vai se firmando mais. E o noivado traz esse peso maior aí de responsabilidade e de compromisso, né? Pra então reafirmar no casamento. Eu vou pegar a parte que a Isabela falou aqui, né? Sobre a questão da responsabilidade desse noivado. E lembrando aquilo que o mestre falou dentro da perspectiva bíblica. E o noivado só poderia ser desfeito dentro de algo assim, muito escandaloso. Tá? A gente toma então por base, mestre, Maria e José. Ele queria fazer o quê? Abrir mão dela, porque achou que ela tinha participado da despedida de solteira. Vamos trabalhar nessa ideia. Ele trabalhou na despedida de solteira. Vamos fazer o seguinte. Ela participou lá da despedida de solteira e com isso embuchou. Então eu tenho legalidade. Então pela lei judaica ele podia abrir mão dela. Isso aí. Se não fosse uma intervenção divina. Se for hoje, nos dias de hoje, um noivado e a pessoa, né, tem um relacionamento, quer seja um beijo, quer seja uma, sei lá, algo a mais ou a menos, o outro, né, ou a outra, o parceiro ali, né, ou o noivo ou a noiva, que é a vítima, ela tá liberada também então para viver a vida dela, rasga não, né? Porque hoje em dia não tem nem mais isso. Não tem mais tá? isso, não há mais esse contrato, né? Então assim, ela pode tirar a aliança e seguir a vida dela, como é que seria isso dentro das nossas perspectivas? Legal, eu queria passar essa oportunidade, eu queria ouvir a Isabela. Mas é claro, porque se ele já mostrou uma certa infidelidade com ela no noivado, isso significa que ele pode ser muito bem infiel com ela no casamento. E ela tem total de liberdade, porque se ele cometeu essa infidelidade, ele mostrou pra ela que ele não leva isso tão a sério. Ele não leva isso com peso de responsabilidade, que ele quer se casar com ela para que ela seja a esposa dele por toda a vida, uma única mulher, uma única esposa. Então, se ele já, no namoro ou no noivado, ele efetuou isso, ele mostra e evidencia pra ela que ele vai ser assim também no casamento. Então, com certeza, ela tem total direito aí de largar ele e... Uma outra perguntinha para Isabela. Isabela hoje vai ser o centro. Ela é a noiva. E na ele já outra tá com o live, casamento marcado. ela quase não falou, né? O pastor já deu um spoiler aqui que ela tá já com o casamento marcado. Ela não marcou o casamento porque está com pressa ou porque tem urgência. Porque tem muito casamento, pastor, que tem que ser corrido porque algo vai aparecer. Então tem que ser corrido, vamos correr. Entendeu? Vamos correr porque é uma boa história. Depois de 4, 5 meses, né? Entendeu? Então, a gente tem essas dificuldades aí, entendeu? É dificultoso? É dificultoso. Às vezes a pessoa erra e pode acertar? Pode. Mas você entendendo que isso aí também tem um peso, tá? Mas voltando aqui para a Isabela, dentro da perspectiva judaica, né, quando ficava 7 meses para se firmar o acordo de casamento, a noiva ia para casa do noivo para fazer toda a comida. Que hora que essa, dentro da perspectiva bíblica, você tá a Bíblia para você, que me acompanha, né? Que hora que essa noiva, essa futura esposa acordava? Pelo menos 3 horas da manhã, tá? Qual é a minha fonte bíblica? Livro de Provérbios, tá bom? O pastor correu aqui 31. Lá ela diz que essa mulher levanta e o marido não come do pão, da mão do pão do padeiro, porque ela pega e faz. Entendeu? Essa mulher, dentro da perspectiva bíblica, que agora é surreal, agora já não existe mais isso, né? Ela sabia fazer toda a comida, tá bom? E aí vem a pergunta agora, dessa volta toda. Sabe fazer toda aquela comida? Então, talvez Deus não seja aí a mulher virtuosa de Provérbios 31, né? Porque
ela é uma busca, eu estou talvez tentando chegar lá, entendeu? Uma busca que eu não sei quantos anos isso pode durar. É uma busca. Mas o fato é, primeiro, eu sempre fui sincera. Sempre fui sincera. O William sabia, ele sabe com quem que ele vai casar. Ele sabe que apesar de eu ser filha da NET, eu não sei todas as coisas que a NET sabe fazer, entendeu? Mas sei fazer um arroz, eu sei temperar um feijão, Já é alguma eu coisa. sei Já é fritar alguma algumas O coisas. Então, ovo ela fome sabe. ele não vai passar. Já sei fazer bolo, vocês comeram meu bolo, sei Glória, fazer bolo, aleluia. glória a Deus, aleluia. Então, ele não vai passar fome. Fome ele não vai passar. Mas eu, como mulher, eu sei muito bem que esse é o meu dever. E eu estou disposta a aprender e a cada dia ser melhor para o meu marido. E produzir para ele futuramente uma boa comida. Então, eu acredito que no meu progresso aí de alguns tempos, eu vou ser e preparar uma comida maravilhosa para ele. Então. E o senhor vai comer, vocês vão comer depois. Aleluia. Domingo depois da escola é o melhor dia. A minha preocupação é que a maioria das pessoas, você que está me ouvindo, você pode comentar aí, tenha coragem, tá? Seja corajoso, tá? Tenha coragem, comente. As pessoas casam e não sabem fazer nada. E eu vejo assim, que muitas vezes não é só o fazer, porque isso acontece, foi o que aconteceu comigo. Não que eu sei fazer coisas, mas o que às vezes acontece é que você não se prepara e às vezes nem tem o desejo de fazer isso. Como esse pensamento feminista está tão dentro da cabeça das mulheres, elas acham que isso é uma obrigação, que elas vão se tornar empregadas dos seus maridos e que ela não é obrigada a fazer, que não sei o quê. E ela ao menos não deseja isso. Então muitas das vezes ela já vai entrar com o desejo de eu não sou sua empregada. Então não estou aqui, não vou fazer, não sei o que lá. E ela não tem esse desejo de querer ser melhor e de aprender e de produzir algo também que é a comida, o cuidado do seu lar para a sua família. Porque ela vai casar e o que ela vai usufruir também é dela. Então ela tem esse pensamento às vezes individualista, não pensando no outro. Isso também é um erro comum aí, porque você já vai entrar num casamento todo errado. Com uma ideia individualista só pensando em si e não no outro. Eu posso fazer um corte aqui e começar do começo? Glória. Eu penso que para mim, né, na minha visão, tudo é cultura. E quando eu falo de cultura, não estou falando tão somente de países, não, tá? Eu estou falando daquilo que é ensinado, aquilo que é cultivado, aquilo que é semeado, aquilo que é regado, aquilo que é cuidado. Então, hoje em dia, né, a Isabel foi feliz quando falou do movimento feminista, né? A mulher, cada dia que passa, ela está mais feminista, no modo geral, tá? Existem aquelas que ainda são são aprendizes de Sara, mas em sua maioria tem muita gente no campo feminista aí. Mas assim, dentro de uma perspectiva bíblica, vamos falar da judaico-cristã, que eu sempre bato nisso, a gente fala de boca que a nossa teologia, a nossa cultura é judaico-cristã, a nossa educação é judaico-cristã, mas isso é de boca, porque na verdade muita coisa foge. Então assim, será que também não falta, né, a gente começar na origem, começar lá quando a menina ainda é pequena, quando a menina está começando, eu já falei isso para a Luciana, não sei se ela está me vendo aí, ela está sem celular, mas tá na hora da gente começar a botar mel para de repente lavar uma louça, 7 aninhos, entendeu? Não por exploração, mas embutir isso, que ela tem que cuidar da família, que ela tem que cuidar do seu marido, que é um prazer ela cozinhar pro seu marido, que ela tem que ter prazer de ajeitar a casa, ajeitar a roupa do seu marido. Por quê? Porque a criança, ela vai crescer no meio em que ela está vivendo, e se ela não vê hoje a mãe dela fazendo, se ela não tem um exemplo materno em casa, ela não vai fazer para o seu marido. E isso vai virar uma bola de neve, ou seja, não tem cultura. Eu fico pensando nisso aí, há uma contramão dentro desse pensamento. Porque as mães, de vez de ensinar as suas filhas, sabe o que eles curtem na cabeça da criança? Você tem que crescer para ser alguém, para você ficar na sua, para você não ficar na mão do seu marido. Faça uma boa faculdade, tenha um bom emprego para você não depender de homem. Esse o termo.
te apertar, falar, meu irmão, aqui é... Não é eu que sei não. Já não é você pensa que sei, logo, não. já Eu vai tenho casar às com vezes plano B. com a ideia de Com que plano B. pode dar errado e E eu eu tenho um vou plano B. divorciar e aí eu vou conseguir fazer tudo que eu quiser, porque eu tenho um emprego, tenho uma faculdade, tenho Isso aí. tudo. Então E ela quer casar, mas ela não se entrega por inteiro. Ela se entrega, mas se der errado, eu tenho aqui um plano B. É o camarada pular, quem foi paraquedista, eu não fui não, meu irmão foi, né? É o cara pular de paraquedas, mas com reserva. Que se esse der errado, já tem uma reserva aqui. Então a pessoa já entra num relacionamento pensando em dar errado. Eu falei disso semana passada, quando eu falei do meu namoro com a Luciana. Eu não entrei pensando em dar errado, eu entrei com uma finalidade, com um objetivo. E essa perspectiva deve ser de todo cristão. Isabela começou a namorar o William com uma finalidade, com uma perspectiva de que fazer dele, né, e ele fazer dela, o seu futuro cônjuge, a sua futura cônjuge. Então, assim, a ideia é que se a gente começar do começo, ensinar os nossos filhos, ensinar a nossa família, que deve-se ter uma finalidade, e não, eu vou fazer uma faculdade para quê? Não, para eu ter minha independência, para eu ser alguém na vida, porque eu tenho que ter, porque se meu marido não der certo, então por isso, hoje, eu provo isso sem ir muito longe. Pense em alguém agora, você que está me assistindo aí, pense em alguém, pense em alguém agora que você conhece que é divorciado. Vai, pensa aí. 2 segundos, pensou? Tá. Olha para essa pessoa, para essa mulher. Certamente essa mulher já trabalhava ou começou a trabalhar, buscou sua independência. Por quê? 92, no mínimo, 92 a 98% dos divórcios acontecem quando a mulher ela tem a sua independência financeira. Porque a cultura ocidental é essa. Que a menina tem que crescer para buscar a sua independência. Mas como nós falamos aqui na live anterior sobre as ondas do feminismo, porque o feminismo ele vem, né, desde o século XIX ali para o século XX e vem vindo com uma tônica dizendo o seguinte: eu quero ter o mesmo direito. E aí a mulher ela quer ter o mesmo direito. E hoje a gente chega aí que hoje a mulher é o homem da casa. Às vezes é ela que sustenta, né? Ela que sustenta. Casa, e o marido eu conheço, casa, não estou falando de quem eu não conheço, estou falando de quem eu conheço. Que a mulher que sai para trabalhar e o marido lava, passa e cozinha. E ele faz isso alegremente. Inversão de valores. Inversão de valor. Comente, covarde. Fique comigo. Mas comente. Entendeu? Comente. Tem gente que assiste, mas não comenta. Porque tem medo que se eu comentar, eu vou ferir fulano. Não comente. Pode comentar, meu querido. Nós estamos aqui para entender o seu comentário. O interessante do noivado é justamente isso. Você agora estabelecer os princípios que serão acordados no casamento. Então, como vai ser a vida do casal? Então, por exemplo, quando eu tiver filhos, como é que vai ser a nossa vida financeira? Eu vou ficar em casa ou eu vou trabalhar? Como vai ser a ideia do dinheiro? Como vai ser as coisas para cuidar da casa? Então, isso tudo precisa ser conversado no noivado, já que você já está se preparando para o casamento, para depois não dar errado lá na frente, né? Você se casa e não tem nada organizado, e aí vai virar uma bagunça, você vai se desentender com seu marido vai se desentender com você, porque você não estabeleceu coisas que eram para ser estabelecidas no noivado. Então, aí eu penso em pelo menos 3 pontos. Primeiro ponto é o seguinte: filhos. Isso aí não deve ser conversado no casamento, tem que ser conversado no noivado. Entendendo o seguinte: ninguém falou isso pra mim, querido. Ninguém falou isso pra mim, meu Deus. Ninguém falou como eu queria que alguém falasse. Entendeu? Para cada filho, é 25% da sua esposa que você perde. Para cada filho. Meu amigo, se você tem 4, você já perdeu ela e não sabe. Para cada filho são 25%. E aí, você não organizou isso no noivado. E aí, você chega lá no casamento de crente, o cara ora, glória a Deus e um filho. Glória a Deus, outro filho. Glória a Deus, outro filho. Mandando. Vai embora, é o Senhor. É o Senhor que abre a margem, é o Senhor que fecha a margem, vamos que vamos. Você vê aquela renca indo tudo pra escola dominical. Entendeu? Não tem um controle, não sabe onde para, onde... É flecha no Java do Valente. É um montão, mas ali é só 9 e o cara era guerreiro, meu amigo. O cara não era, entendeu? Meu Deus dará, não. E aí, para cada filho, meu querido, é 25%. E aí eu te pergunto, você casa com uma mulher inteira, toda ela é sua.
E de repente começa a vir os filhos, você começa a perder. E às vezes o homem, pastor, ele não está disposto a perder, ele não tem esse sincronismo de perder. E aí ele começa a se revoltar, porque antes ele tinha a esposa dele em todo momento, e agora é ele e o filho. Ou ele e 2 filhos, quando dá sorte, que nem uma irmã que eu conheço, um abraço para você, pães maravilhosos, vem Pães 2 crianças, os caras, ó, arrebenta. E aí, esse cara perdeu 50% da esposa dele. Entendeu? Se estudar teologia, perde mais 25, tá, meu querido? Deixa eu te ajudar, tá bom? E aí você fica desesperado, dizendo que Deus e tal, reclamando. Então, Isabela, filhos. Então, como a gente tá falando de noivado, isso deve ser planejado. Você planeja ter quantos filhos, Isabela? Eu tinha desejos. Tinha, não tem? Do verbo não tem mais? Então, eu entendo tudo isso. É justamente o desejo e a realidade. A gente precisa botar isso isso aí, em xeque. Eu tenho um desejo, mas como é a minha realidade para executar esse desejo? O meu desejo, eu acho lindo família grande, adoro, eu acho muito lindo. O sonho da minha vida era ter 4 filhos. Era o que eu queria. O cara já vai entrar perdendo. Já vai perder. Só que a minha realidade não vai conduzir com o meu desejo. Primeiro porque eu tenho também muitas coisas e tudo mais, e eu sei que eu não tenho uma condição financeira boa para dar algo para os meus filhos. É claro que isso também vai ser construído, eu não sei quando eu tiver filhos. Mas hoje, a minha realidade hoje é 2 filhos, é o que está acordado, porque eu acho que um só é muito ruim. Pelo menos 2 filhos eu terei. Então, pelo menos 50%, se Deus quiser, é claro, né? Se Deus permitir, 2 filhos. Isso já foi planejado. A gente conversa sobre isso e é o nosso desejo. Então, eu não vou casar com uma pessoa, porque muitas vezes acontece isso. Às vezes a mulher sabe que o marido não quer ter filhos, por exemplo. O marido não quer ter filho, mas ela vai e fica assim, não, eu vou casar com ele, porque lá no futuro eu vou mudar o pensamento dele e ele vai querer ter filhos comigo. E aí é o que dá muito problema às vezes em casamento justamente por isso. Ela já sabia, não acordou isso com ele e decidiu continuar achando que isso iria mudar. Mas hoje isso está estabelecido entre nós. Isabela falou uma parte aqui muito interessante, né? Porque meu desejo é ter 4, mas as nossas condições não são mais propícias para isso. Outra coisa, outro fator importantíssimo, um planejamento financeiro. Porque assim, a pessoa, por mais, né, que além do marido, né, perder os 25, 50, 75, 100% da mulher, existe um outro fator preponderante que é o financeiro. Porque hoje a sociedade impregna o seguinte: o teu filho, é melhor você ter um filho e você dar tudo para esse filho. Porque incute que você tem que Eu quero voltar para esse ponto, por quê? Porque no Ocidente, o ser humano, né, aqui nesse nosso lado aqui, ele viu o seguinte: quanto menos filho, melhor é. Mas o pessoal do Oriente, que ainda busca a questão daquela tradição, quanto mais filho, melhor. Tá? Eu estou dando aula sobre ensino religioso e uma das coisas que eu falei ali era o seguinte: o povo de Israel, ele nunca foi um povo cientista. Ele sempre foi um povo propriamente teológico, que buscava sempre a adoração à divindade, sempre estava voltado para a religião deles, sempre para o mundo da agricultura, tá? do tratar da terra, etc. e tal. Então, quando vem o advento helenista, tudo muda. Por quê? Eu passo a ser influenciado por outras culturas e hoje o cristão ele é influenciado. Porque os filhos continuam sendo a herança do Senhor. Claro que hoje, numa perspectiva que nós temos que ter, tanto os 25% por cada filho que a gente perde, mas também a questão do valor financeiro, porque hoje ter um filho é caro. Hoje ter um filho é caro. Claro. Tá? Hoje ter um filho é caro. Mas por que é caro? Porque, infelizmente, nós vivemos numa cultura que te empurra a uma obrigatoriedade que você tem que dar o melhor para o teu filho. Você tem que ter um plano de saúde para o teu filho, você tem que dar a melhor escola para o teu filho, você tem que dar todos os brinquedos para o teu filho. Mas se nós estivéssemos numa cultura realmente judaico-cristã,
Seria bom eu ter 3, seria bom eu ter 4, seria bom eu ter Porque 5. é a herança do Senhor. Porque é a herança do Senhor. A gente perde essa sensibilidade. E aí, se eu olhar para Ana Nélia e souber que ela está com mais um filho, vai vir mais um bebê Não tem aí. televisão em casa. Aí o que acontece? Ela, tá vendo? Você é doido, você é maluco porque você está tendo mais um filho. Sendo que às vezes a gente esquece nossas raízes, a gente esquece nossas origens. Porque ter filhos, dentro de uma perspectiva judaico-cristã, era uma das maiores alegrias. Bênção do Senhor. Bênção do Senhor. Hoje em dia, de repente alguém vai perguntar aí, eu posso optar por não ter filho? A gente já teve uma pergunta Já dessa teve. no café teológico. Porque a pessoa prefere até não ter filhos. Volta de novo o individualismo, pastor, porque às vezes o filho atrapalha. Atrapalha. Atrapalha o emprego, atrapalha as coisas que ela tem que fazer, atrapalha tudo. Então, o filho muitas vezes é tomado como um empecilho e não como uma bênção. E eu tô lendo, né, 2 livros sobre o judaísmo, um é o Judaísmo Vivo e outro é o Guia Completo do Judaísmo. Ele vai falar o seguinte, que pro sábio, né, pro mestre, pro rabino, ele tem que ser casado. A gente vai falar disso na próxima oportunidade. A gente tá estudando alguma coisa aí. Ele tinha que ser casado e ele tinha que ter, a esposa, ele tem que dar filhos. Porque era honroso pro homem ter Paulo filhos. destaca por isso, né? Paulo escrevendo a Timóteo destaca por Inclusive isso. pra mulher, por isso que a Ana estava tão desesperada ali por não ter filhos. Porque era honroso pra ela também conceber filhos ao seu marido. Ou seja, só para encerrar essa minha parte aqui. Ou seja, então, você deve fazer um planejamento familiar, isso é importantíssimo. O noivado é para isso. Se planeje, tá? Ó, se a gente ganhar, eu ganho 1.000, você ganha 1.000. O que a gente vai fazer com o nosso dinheiro? Nosso planejamento financeiro, familiar. A gente vai morar onde? Numa casa que a gente paga conta de aluguel 500, vai vir no mínimo 200 de luz e vamos fazer conta de compra até quando dá pra gente comprar. A gente vai ficar andando de bicicleta para a igreja, vai comprar uma moto ou vai comprar um carrinho? O que a gente vai fazer? É planejamento, isso tem que ser feito e agora é a hora do noivado, para que quando chegar lá na frente você não tenha problema. Então, se você quer ter 1 filho, 2 filhos, é glória de Deus e você é a responsabilidade tua. Mas a pergunta é, da questão do planejamento, em que momento que eu posso me casar? Porque muitas vezes é esse planejamento todo e às vezes a pessoa faz um planejamento muito maior. Ela precisa ter tudo primeiro para então efetuar o casamento. Então, em qual momento eu posso me casar, eu devo me casar? A partir de quais condições eu preciso me casar? Eu posso falar, eu vou usar, eu gostei muito do termo da Isabela, né? Uma coisa é o idealismo e o realismo. O ideal e o real, né? Vamos falar de uma forma mais filosófica aqui. O ideal seria a pessoa planejar, né? A pessoa tá namorando, noivou. Ela, em 1 ano, no máximo, ela já casar. Em 1 ano. Isso seria o ideal. A realidade vai depender muito da tua circunstância. Eu, por exemplo, eu casei, eu não vou falar que, eu vou falar que eu sou o exemplo para você dentro desse contexto. Eu casei, nós estávamos namorando já há 4 anos, as coisas começou a esquentar, as coisas esquentam. Claro, porque não tem água aqui não. Não tem água aqui não. Entendeu? Não tem água aqui não. E aí pensando naquilo que nós realmente queríamos para nós, pensando naquilo que nós, aquilo que a gente representava naquela época, né? Como homem, como um jovem, como uma jovem de Deus, entendeu? Pensando no reino de Deus, na obra que Deus tinha por realizar na nossa vida. Eu tinha acabado de sair do quartel, eu falei assim, e aí, meu irmão, a gente vai casar? Vamos fazer um comprometimento. Eu não tenho nada, eu só tenho a minha bicicleta, uma cama de solteiro e o guarda-roupa. E aí eu conversei com a minha sogra, eu fiquei morando 6 meses na casa da minha sogra. Isso não é o ideal, isso foi o que a realidade aconteceu comigo. Eu posso dizer para você, porque o que Deus viu no nosso coração, a intenção de não trazer escândalo, de não trazer, vergonha, ser objeto de ser vexatório na boca das pessoas, de ser caluniado. Sabe o que aconteceu? Em 6 meses Deus abriu uma porta de emprego para mim. Eu comecei a trabalhar. Primeira coisa que nós fizemos foi o quê? Ir para nossa casa.
conseguimos nossa geladeira, conseguimos nosso fogão, conseguimos nossa cama, conseguimos nosso sofá. Ou seja, foi muito difícil. Nossos irmãos tiveram, né, festas de casamento, né, exorbitantes. Nós não tivemos isso, nós tivemos só uma cerimônia na igreja, um bolo, tá? Mas hoje nós temos 13 anos de casado, com mais 4 de namoro e noivado, vai para 17 anos. E eu posso dizer que quando você tem um propósito, é aquilo que eu falei, qual é a intenção de você namorar com aquela menina, qual é a intenção de você noivar, é um propósito fixo. E aí, devido ao propósito, daquilo que a gente idealizava para nós, daquilo que nós sonhávamos juntos, colocando Deus sempre em primeiro lugar, hoje nós estamos aqui. Tá? Então, quando a gente trata as coisas no noivado, quando a gente trata as coisas no namoro, quando a gente realmente prepara o nosso relacionamento sadio, é o que eu tô falando. Eu não tô falando para você chegar e casar e ir para casa do teu pai ou da tua mãe, não é isso não. Tô falando daquilo que aconteceu comigo. Mas Deus, eu achei graça aos olhos de Deus, e hoje eu tenho minha casa, hoje eu tenho meu carro, hoje eu tenho minha profissão, graças a Deus, e Deus tem me sustentado e nunca, sabe o que é nunca? Nunca deixando, Deus nunca deixou faltar um grão de arroz. Inclusive, Deus nos ajudava para abençoar outras vidas. Isso porque nós colocávamos Deus em primeiro lugar. Porque, não, eu não tenho dinheiro, vou voltar para cá, eu não tenho dinheiro para comprar meu fogão, meu coisa, meu aquilo outro, mas você tem tempo para ir lá furar o bolo. Você tem tempo para isso. Então, se você tem tempo para furar o bolo, você tem que ter tempo para buscar alguma coisa e ter um compromisso sério com aquela pessoa. Pastor, eu tenho percebido aqui que a gente tá falando muito assim do homem perder, né? Perder a família, perder a esposa com os filhos. Mas eu queria também tornear essa oportunidade que nós temos numa coisa assim, que ninguém nunca falou para mim, meu querido. Ninguém nunca falou isso para mim. Né? E também, né, as pessoas também não falam isso. Né? Dos nossos desejos, principalmente, né, do jovem, né? Às vezes eles estão namorando ali, estão noivando, e essa menina, né, ama esse jovem de paixão, se entrega a esse jovem, casa com esse jovem, mas de repente tem uma chamada ministerial na vida dele. Vai pro buraco. E aí eu conversei isso com a Isabela, ela é uma boa esposa, uma boa dona de casa, uma boa serva, mas ela não quer dividir esse marido com a igreja. Ela não quer. Ela é uma pessoa ciumenta, ela é egoísta, ela é iracunda, porque quando chega... Eu escutei isso da Isabela, ela vai falar aqui. Tem coisas que a ovelha quer falar com o pastor. A esposa pode estar perto, ela pode não se sentir confortável. Porque a esposa, às vezes, o homem é chamado para o ministério pastoral. E às vezes a esposa vai só seguir como ajudadora dele. E aí, essa menina que namorou, que noivou, ela não acordou isso nesse noivado, não teve tempo. Sabe, vem cá, qual é a sua... Eu tive essa oportunidade, você me ensinou isso. Qual é a pretensão dele, né, no ministério e tudo mais. E muitas vezes ele tem isso, né, um chamado pastoral. E aí ela não enxerga isso, e na hora que isso acontece ela não vai conseguir ser auxiliadora, né, ser essa disjuntora para estar junto, e muitas vezes é a pessoa que atrapalha. E muitas vezes o cara pode justamente acontecer isso. Acontecer dele não prosseguir no seu ministério porque a mulher interrompeu isso com ele. Interrompeu o ministério, né? E ainda diz assim, né? Não, primeiro a minha família, depois a igreja. Aconteceu comigo, né? Eu tive a oportunidade de aprender isso, né? E aí eu fui, chamei a Luciana, a gente estava namorando, prestes a noivar. Não, prestes a noivar não. Isso foi bem no início, não chegou nem perto do noivado não. Cheguei pra Luciana e falei assim, ó, vem cá, senta aqui. Deixa eu te contar tudo aquilo que Deus falou que vai fazer na minha vida, pelo menos até hoje. Minha primeira promessa, eu tinha 9 para 10 anos de idade, Deus falou assim, ó, quando você crescer, você vai ser pastor. Eu já estou te avisando que Deus tem um chamado na minha vida de pastor. Não sei quando, onde, como, mas Deus tem um chamado na minha vida de pastor. Ó, outra coisa, isso tudo que esse velho aqui me ensinou aqui. Outra coisa, eu sou hoje, né, um auxiliar de trabalho, eu começando a me tornar uma pessoa pública.
eu vou se tornar diácono, eu vou ficar mais público ainda. Quando eu for pastor, as irmãs vão querer fazer gabinete comigo. Você está pronta para isso? Bom. Você está pronta para isso? Para eu ficar sozinho com uma pessoa que, às vezes, né, questão de ética, dependendo de quem, nós pastores sabemos como lidar com essa situação. E aí? Você tá apta para isso? E aí ela falava para mim, ó, não, concordo, assim, ó, Deus tem um chamado na minha vida, tá? Aí ela começou a ver a obra de Deus confirmando, e ela estava presente comigo em tudo, e Deus fazendo mais promessas, tal, acontecendo, e enfim. Dentro disso tudo, para eu encerrar aqui minha parte, hoje eu estou aqui. No início do casamento, vendo a Luciana vendo uma avalanche de promessa acontecendo, e mais ainda o IBCE e tudo mais e tal. Isso ainda trouxe um pouco de resistência, ainda. Isso porque eu ensinei. Isso porque eu falei. Imagina se eu não tivesse lá. Hoje não, hoje minha esposa, glória a Deus, ela não, eu tô indo direto, porque eu tenho que fazer isso aí. Hoje, né, eu tenho 2 trabalhos praticamente, porque eu tenho meu trabalho secular, eu tenho o IBC aqui, saindo daqui quase 11 horas da noite. Então, assim, hoje a minha esposa entendeu isso, glória a Deus. A esposa do pastor Elias entende isso, glória a Deus. E aquela que não foi preparada? E aí, Isabela, será que você foi acordado? Tem muito ministério que vai pro buraco, tá? O cara se frustra, enfia o ministério dele no buraco e... Isso ele precisa enxergar nela, o noivo, né? Precisa enxergar isso na mulher. Como ela vai lidar com essas questões ministeriais. Como ela seria com ele no trabalho da igreja. Inclusive isso, se a gente já falou no namoro, que a gente precisa enxergar como é cada um dentro da igreja, como ele serve na igreja, o que ele faz na igreja, o que ele produz na igreja, ela também tem que ver, e ele também sabe, como o senhor já sabia o que iria acontecer, as pretensões futuras era simplesmente crescer no ministério. Sim. Então ele precisa enxergar isso nela. Se ela vai estar realmente junto com ele, vai estar ali cooperando e entendendo que ele foi chamado para servir e que vai ter esses momentos que ele, como pastor, ele vai efetuar o trabalho dele de pastor e ela não vai poder estar junto, ela não vai poder estar perto, porque foi o que a gente falou, muitas vezes, quando eu quero conversar com o meu pastor. Sim. E é claro que ela também tem um papel importante, muitas vezes ela vai servir também como uma aconselhadora, e principalmente isso, ele também precisa ver isso, né? Sim, se ela também vai conseguir chegar a um certo nível para ajudá-lo ministerialmente. Então, ele precisa enxergar isso na mulher, as características, para saber se ela vai conseguir estar com ele diante de todo o ministério dele, se ela vai poder ajudá-lo. Se ele não enxerga isso, ele tem que tomar cuidado. Ou ele tem que produzir isso nela agora durante o namoro e o noivado, que é o momento, ou ele vai ter que escolher entre o ministério e a mulher. Entender o seguinte, o que eu falo, isso aí, o que eu falo é o seguinte, para cada filho você perde 25%, né? O marido perde, né? Da esposa, né? Mas agora vou voltar à perspectiva da esposa. O marido que tem um ministério pastoral, você perde 50% do marido, tá? E se ele for ainda nem isso. Um pastor presidente, você vai perder dele 75%, tá bom? Mas isso não é no começo, isso não é no noivado, isso não é no namoro. Isso é só lá. Isso é só lá. E aí... Se não tiver uma base... ela vai falar assim, pô, mas ninguém me avisou que eu ia te perder para você sair de casa 8 horas para voltar só às 11 horas. Com a cabeça cheia. Com a cabeça cheia de um monte de coisa e... Você imagina esse pastor voltando para casa com a cabeça cheia e tendo uma mulher reclamando dele. Dizendo que você só sabe ficar na igreja. Você só tá atrás das irmãs. Você não tem tempo pra mim, você não sei o que lá, aquelas irmãs tudo mas de olho em no noivado você tinha tempo pra mim. Você me beijava, só queria... E o que esse marido precisava? Uma beijação me dá uma raiva desses caras. Uma beijação é o tal do tic-tac, você vai pra esse inferno de tic-tac, TikTok, e você fica lá só mandando beijo, podendo estar conversando essas coisas. Coisas Isso que são tudo deve importantes, ser né? conversado.
É exatamente isso que o senhor falou. Muitas vezes o namoro, o noivado só serve pra você ficar ali acariciando a pessoa e beijando ela. Mas não. O namoro e o noivado é um momento de diálogo. Você precisa conversar. Conhecimento. De conhecimento. Você precisa conversar com a pessoa. Você precisa saber o que ela pretende fazer futuramente. Você precisa ver qual é a visão que ela tem sobre casamento. Você precisa acordar tudo isso pra lá na frente não ter problemas. Isso aí. Você vê com isso aí, se você for pensar e botar no gráfico aí, né, para você ver que nessa união que você vai estabelecer, essa futura união, você não vai levar, a esposa não vai ter desse marido 100%. Mas todo mundo sonha, o líquido e o real, né? O real, né? O ideal é que ela vai lá e olha, eu vou levar 100%. Você nasceu pra mim, eu nasci pra você. 100%. Minha alma. O meu ser completa o seu completa o meu. Tudo conversa de grego. Tá bom? Conversa do grego. É os gregos é que vem com isso. Por quê? Quando você casa, entendeu? Para cada filho 25%. Então você já não tem 100%. No líquido você já perdeu. E se, ao contrário lá, né? Se o camarada tem uma chamada ministerial, você perde. Dependendo dele. Se ele for pastor, você perde 50%. Se ele for teólogo, você perde 75%. Ele vai se dedicar ao livro, ele vai estudar. Você perde 75%. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Você não leva a 100%. Então, às vezes, a pessoa fala assim, pô, mas quando eu me casei lá, quando eu pensei, idealizei, Jesus me deu, me mostrou você, meu varão. Eu ia levar 100%. Nunca é 100%. É coisa de grego. Vai. E assim, dentro disso tudo, né, a gente está falando sobre proporção, daquilo que, né, o homem ou a menina perde. Né? Geralmente o homem, ele perde muito desse lado, principalmente o lado sexual da mulher. Tá? Porque a mulher não vai ter cabeça, é o filho chamando, é o filho gritando, é o filho puxando, e o homem muitas das vezes fica expondo dele. Esse cara tem que ter um psicológico muito pronto, porque quanto mais filho, menos você tem da sua mulher. E no outro lado, o lado ministerial, a mulher tem que ter essa maturidade, tem que ter esse equilíbrio, porque o camarada ele também está vindo carregado de muitas coisas, entendeu? E chega na hora do relacionamento dele com a sua mulher, ele não vai estar preparado assim. A mulher tem que saber cultivar, ao invés de ficar falando no ouvido dele, ficar perturbando, falando, reclamando, você não tem tempo para mim, tem que dar essa atenção. Mas o que eu gostaria também, assim, só de dar mais um adendo aqui dentro dessa fala, nós estamos aqui falando daquilo que seria o ideal, né, para todos nós, para vocês principalmente que estão nos assistindo. Eu não sei, eu acredito que o pastor já deve ter conversado, vai conversar com a Isabela, né, sobre a questão do relacionamento dela com o William. Mas assim, o correto é que você, antes de firmar até mesmo um noivado, ou que já noivou, você conversa com o seu líder espiritual. Sabe por quê? Porque o líder espiritual ele tem que fazer isso com você, te preparar. Porque o teu namorado ou a sua namorada pode ser uma Zé Ninguém à esquerda. Tá? Pode ser ninguém. Mas se ele for alguma coisa, você pode ter certeza que você pode... Aí eu me lembrar aqui, quando você falava, sabe de quem? De Moisés. Sim. Cadê Zípora? Sim. Deixou ela e filhos para trás e foi fazer a obra de Deus, cara. E foi fazer. Paulo, a gente não sabe, mas ele certamente ou era casado ou a mulher dele morreu, entendeu? Ou ele abriu mão, a gente não sabe, tá? E aí tem uns que vai falar assim, não, minha família está no coração de Deus, então eu não vou abrir a mão da minha família para fazer a obra, tá? Sabe que Deus também vai requerer isso de você, porque a Bíblia fala que aquele que ama pai, mãe, mulher, mais do que a mim, não é digno de mim. Então existe um complexo nisso tudo. Deus escolhe homens grandes, mas faz com que desses homens grandes eles se tornem maiores ainda, por causa do peso da responsabilidade. Deus tem chamado com todo mundo tem chamado de Deus, mas existem homens específicos de Deus que têm uma incumbência maior do que os outros. E esses homens vão sofrer. Será que, como que foi, né? Eu gosto muito do mestre falando de Calvino, de Lutero, tá? Que perdeu a esposa, perdeu a filha que amava, entendeu? John Wesley, que não tinha esposa, que apoiava o ministério dele, Agostinho, que ficou frustrado na sua vida romântica, e tantos outros, tá? Então, saiba investir no seu relacionamento. O namoro, o noivado, é para isso. Conheça
conheça, perceba, então se o camarada tiver uma vocação ministerial, eu não vou querer nada com ele? Será que é isso que você está querendo dizer, pastor? Mestre, Isabel? Não, não é isso não. Tá? Grande é a obra de Deus na vida dele, se assim ele tiver. Mas que se você vier ter ele como um pastor, se teu namorado vier ser um pastor, tem algo de Deus na vida dele, apoie ele, esteja junto dele, invista nele, confie nele, porque Deus certamente vai estar nesse relacionamento com vocês. A obra é grande. O interessante é que se ele tiver essa coisa, né, de servir mesmo ao ministério, ele precisa ver se ela tem esse amor também pelo ministério. De acompanhar ele. De acompanhar. E de servir também. Porque muitas vezes a mulher tá ali, ele tá namorando ela, mas ele vem à igreja, ele faz tudo e às vezes ela tá em casa, não quer se relacionar com ninguém, não quer se envolver com a igreja, não quer trabalhar com nada. Ele já tá enxergando nela uma falta de vontade de servir, uma falta de vontade de estar na igreja e de conseguir acompanhar. E muitas vezes o pastor ele precisa ter a sua mulher perto. E às vezes a gente vê isso, a gente só tá vendo o pastor aqui todo dia, mas cadê a mulher dele? Onde é que ela tá? E aí ela tá escondida, deixando ele fazer tudo, mas ela mesmo também não se envolve. Uma outra questão que eu queria levantar aqui rapidinho, que a gente está prestes a acabar, é que o senhor comentou de que às vezes a pessoa cria uma ilusão do casamento, né? De que tudo é perfeito, de que é maravilhoso, que é só sexo e tudo mais. Ideal, e às real. vezes que acha... Aí às vezes você só tem aqueles poucos encontros com a sua namorada, ela tá sempre bonita pra você, ela tá sempre linda, tá sempre muito bem agradável, ela não... Cheirosa. E você não consegue ver os controles aí de hormônio dela, porque às vezes... E aí no casamento você vai descobrir o quê? Que ela tem TPM, que muitas das vezes ela passa por situações... Que ela acorda com bafo. Que ela acorda com bafo, que ela não vai estar bonita o tempo todo, principalmente quando vier os filhos, cabelo pro alto e tudo mais. E aí, mestre, quando esse cara idealiza isso tudo aí, a visão da mulher perfeita, e então ele se casa e descobre que não é tudo isso. Venha fazer psicanálise, tá? Venha fazer psicanálise, porque você não acordou isso, não te deram essa aula, não te orientaram. Que aí você só queria dar beijo e não reparou nela os defeitos Isso que ela aí. também possui, porque ela não é perfeita. Isso aí. Ela não é perfeita. Então, às vezes, o cara não repara nela os defeitos, os hormônios, porque acontece isso, a gente tem, mulher tem muito isso, né, oscila muito no jeito aí, e ele precisa reparar isso e entender como ela será quando se tornar a esposa dele. Isso aí. E sem falar, não é só isso também, né? Às vezes é aquela que tem aquele jeito, aquela serva meio assim, né? Não, eu sou serva de Deus, mas eu não sou boba. Cuidado com esse tipo de ovelha. Esse tipo de ovelha é buraco pro ministério, hein? Você que tem o seu ministério aí, tua chamada, cuidado na hora da escolha, hein? É porque hoje, né, como é que é o namoro? Como é que você dá o namoro? Né? O varão, você varão que tá me ouvindo, corre atrás da menina que tem um cabelão, que canta bem e a que prega. Semelhantemente a menina, tá olhando lá, o varão com calça apertada, com as calças horríveis, com as calças todas apertadas, Sertanejo? o cara fica igual um palito ali. Mas assim não, mas eu já tô, né? O cabelo cortado aqui do lado aqui, ele todo canta estilo. E tal, e ela só olha aquilo ali. Sim. Né? E aí quando a menina e o rapaz se tornam um troféu. Eu tô com a cantora. Eu tô com a pessoa que fala bem, ele é meu troféu. Não tem nada de... Não tem um compromisso diante de Deus e nem da obra de Deus. Tem um troféu. E aí eu tô lembrando aqui do que o mestre tá falando aqui, interessante, né? E a Isabela falou aqui, né? O ideal é real, né? Você idealiza aquela pessoa, ela é linda, ele é lindo e tal, tá? É meu amor à primeira vista. Semana passada eu falei do Cupido e tal. No judaísmo também tem um conceito bem semelhante a esse, né? Da tal da alma gêmea dele. Eles pensam no lado esotérico do judaísmo, eles sempre encontram que sempre uma alma vai atrair a outra alma. Então sempre vai ter a tua outra cara metade perdida aí no mundo que você vai achar. 7 bilhões de pessoas. Isso, 7 bilhões de pessoas. Isso é ilusionismo. Não caia nessa, tá? Não caia nessa. Eu gosto muito da cultura judaica, eles vivem isso na prática, tá? Nós citamos muitos livros aqui da cultura judaica, mas saiba de uma coisa, esse garotão bonitão que está na tua frente aí, essa garota bonitona na tua frente, um dia, mestre, ele vai envelhecer.
Hoje morreu uma pessoa muito famosa, esqueci o nome dela, Rosa, não sei das contas. Marta Rosa. Marta Rosa, né? Marta Rosa. Eu acho que é Rocha. Rocha, né? É isso aí. É isso aí, isso aí. Miss Brasil. 87 anos. Poxa, eu tava falando com o meu chefe, a gente tava na reportagem, falei assim, ela era bonita mesmo naquele tempo dela. Ela é uma mulher mais linda, ela foi vice-miss do universo. É uma mulher bonita, só que ela envelheceu. E aí você também tem que ter, é um outro desdobramento que talvez a gente vai deixar para a próxima live. Isso aí. É um outro desdobramento, porque uma coisa é que o ideal que você idealizou ali. Você acha que ela vai ser sempre essa bonitona. Sempre perfeita. E você acha que sempre vai ter esse cabelo, né, qual é o nome desses cantores aí, né, sertanejo aí, esses caras que cantam aí, acho que ele sempre vai ser assim. Só que não, ele vai ficar barrigudo, tá bom? Ele vai ficar barrigudo, ele vai roncar e tem um montão de coisas mais que vai se ceder aí. Entendeu? Careca. Isso aí, não Careca, isso aí quem falou, tu vai ter esposa, tá? E é justamente isso, a ideia do ideal, de novo, e o real. Você acaba criando essa ideia aí que a pessoa é perfeita quando casa e vai ver os desdobramentos, aí você fala, não foi com essa pessoa que eu casei, né? Não foi com ela, não foi essa pessoa que eu vi lá atrás. Isso aí. Mas é porque realmente a vida a dois é outra coisa. Você vai conhecer a pessoa de fato como ela é. Então você precisa se preparar para isso e já conhecer, aproveitar o namoro. Parar de ficar dando muito beijo, muito abraço e conversar com a pessoa e conhecer a pessoa. Porque se você não conhece agora, enquanto você tá namorando, tá no noivado, tá? Qual é a ideia desse camarada? O que esse camarada pensa como profissão? Ele sim tem que pensar em trabalhar, ele sim tem que pensar em trazer o pão de cada dia, né, que o Senhor nos dá para sua casa. Sabe o que vai acontecer? Ele vai virar, é o que eu falo lá com a minha esposa lá, vai virar carregador de passarinho. Carregador de passarinho. Muito bom! Carregador de passarinho. Você, mulher, menina, você que vai trabalhar e ele vai ficar carregando passarinho pra cima e pra baixo. Então, Isabela foi feliz. Não fica beijando, se amassando daqui pra ali. Se um tempo propício agora é pra você conhecer. Conheça. O que você pensa da vida? Eu não sei, tá igual a Luz, né? Tudo ela não sabe. Eu não sei. Nada sabe. O cara não pensa em fazer não seguir uma profissão, não tem perspectiva de vida, de profissão nenhuma. Então, cuidado. Cuidado com o ideal que você almeja e com o real que pode acontecer com você. Gente, eu quero me despedir de vocês, agradecendo vocês que nos assistiu. Peço para você compartilhar esse vídeo, se inscrever lá no nosso canal, que a gente quer fazer direto lá no YouTube, a gente precisa disso. Tá? E por que tem surgido essa live? Porque nós não temos encontrado isso em escola dominical, a gente não consegue, a gente não tem esse campo. Às vezes não tem tempo. Né? Não tem esse tempo para bater essas questões todas e às vezes surgem muitas questões. E na live a gente tem essa condição de estar falando. Próxima segunda-feira, se Jesus não voltar e Deus em Cristo nos permitir, nós estaremos aqui falando sobre o desafio de estar casado. O casamento. Vai ser tá? Bom. Falar sobre macho e sobre fêmea. Tá bom? Isso aí, a gente tá trabalhando sobre isso aí. Tudo de daí, então, mulher segunda que vem, às 6 horas, live novamente. É isso aí. Que Deus abençoe a todos. Shalom. Muito obrigada, gente. Pra vocês. Tchau. Tchau.